Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Lê. Essa semana estamos aqui com o Abraham Shapiro, consultor de empresas, colunista da Folha de Londrina, fala na rádio CBN diariamente no blog Profissão Atitude. Abraham, que prazer ter você aqui comigo. Soubesse como eu estou contente de estar aqui, de nós podermos falar de tantas coisas legais que eu tenho certeza que vão surgir aqui entre nós. Muito obrigado, tá? O prazer é todo meu. Conta um pouquinho pra gente como é importante a questão da disciplina para a gente poder realizar as coisas, tanto no aspecto pessoal, né, de conseguir não procrastinar e realizar as coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, como também como isso reflete depois no nosso desenvolvimento profissional. Poxa, muito legal. A gente está em consultoria, trabalhando com pessoas, com líderes, com sucessores dentro de empresas familiares já há 23 anos, 24 anos já. E nesse tempo, uma das coisas que a gente observou muito de perto é que esse aspecto da disciplina é um dos divisores de água na vida profissional de qualquer pessoa situada em qualquer ponto da hierarquia da empresa. Desde aquele funcionário chamado no chão de fábrica até o topo mais elevado da alta administração. O que vem a ser disciplina? Disciplina é a organização pessoal. É você ter um rito, é você ter uma rotina de tal maneira que, tendo um objetivo, tendo um propósito a ser buscado, você não perde o foco desse propósito todo o tempo. É algo muito difícil de se conseguir. Muito difícil. Olha, eu acho que sou uma pessoa disciplinada e eu me dedico aos meus trabalhos, aos meus propósitos pessoais, que envolvem várias áreas, não é só o meu trabalho. Normalmente das 4 da manhã, 4:30 da manhã até as 10 da noite, necessariamente. Então, uma das coisas que a disciplina requer é tempo. Então, inicialmente, é o que a gente tem a buscar nesse imbróglio todo do que é uma vida profissional e do que é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Perfeito. Eu venho de uma família onde meu pai era um homem extremamente disciplinado. Então, ao observá-lo, eu aprendi. E eu digo isso, eu especificamente, porque nós somos em 7 irmãos, por exemplo. E cada um absorveu algo ou não dessa disciplina. Eu tenho como referência meu pai extremamente disciplinado e eu aprendi isso e sempre fui uma pessoa bastante disciplinada, né? Agora eu vejo que outros irmãos, por exemplo, não são tão disciplinados assim. Muitas das pessoas que vêm fazer o processo comigo, uma das coisas que diz é isso: nossa, eu não consigo ter disciplina. A disciplina se aprende? Totalmente. Totalmente. Naturalmente, muito poucas personalidades serão disciplinadas naturalmente. Ou seja, a ação humana tem 3 categorias. A categoria do que é natural, a categoria daquilo que é, eu diria, situacional, e a terceira categoria que é chamada de atitudinal. O natural é aquilo com que você já nasce. Você faz com o pé nas costas, é tranquilo. Você faz com a maior facilidade do mundo. O situacional já exige algum esforço porque você não tem aquilo muito enraizado em si. Não é natural em você. Mas você tem alguns indícios daquilo. Então você é obrigado a usar um pouco de esforço para você expressar esses traços de acordo com a situação. E o atitudinal é aquilo que você não tem de modo algum, mas você é obrigada a se esforçar a tal ponto que você consegue expressar. No entanto, isso gera um certo estresse, porque você teve que se esforçar muito. Então, o que eu quero te responder? Quando algo exige muito esforço meu, à medida em que eu vou olhando para isso e vou realizando esse trabalho na minha vida, vai se tornando cada vez mais fácil. Algo que é atitudinal em mim hoje, que não faz parte da minha personalidade e que exige um grande esforço meu, à medida em que eu pratico isso,
sob a forma de um trabalho constante e com vontade, a fim de, novamente, atingir um objetivo, atingir um propósito, essa coisa se transforma, vai aos poucos se transformando em algo natural em mim. Ninguém nasce pronto nessa vida. Todo mundo tem que trabalhar, tá? Então, a gente aprende tanto por ver, não é? Por Sim. observar, se espelhar nos outros e querer fazer aquilo igual, Sim. às vezes até de forma inconsciente, mas a gente também pode criar rotinas. Por causa da necessidade. A necessidade é a nossa mãe. A necessidade é que nos governa. Quando você tem necessidade, surge dentro de você energias que você desconhece. E isso é muito legal. Hoje cedo, por exemplo, eu estava meditando num negócio sensacional. Você sabe que eu sou judeu. Sim. E nós judeus estudamos a Torá. A Torá, o que vem a ser? São aqueles 5 livros que Moisés deixou para nós, escreveu. E eu estava lendo uma coisa muito legal de um comentarista que diz algo que vem totalmente ao encontro do que a gente está dizendo. Ele diz assim: milagre nenhum muda qualquer pessoa. E nem Deus muda qualquer pessoa. E ele prova, ele diz o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, há 3.334 anos, eles viram N milagres. E ninguém mudou. Todos continuaram reclamando, se queixando e achando que aquilo lá era uma vida ruim, apesar de ter nuvens em cima da cabeça deles que proporcionava um clima fresco durante o dia e aquecia durante a noite. Tinha um pão que descia dos céus. Tinha um poço que caminhava com eles. Ninguém sentia sede, ninguém sentia fome. A roupa crescia junto dos corpos das pessoas. Eram milagres a cada momento e as pessoas não mudavam. E também, você ouvir algo direto da boca de Deus também não muda você. Porque eles ouviram direto de Deus e ninguém mudou. Você só muda quando você decide realizar um trabalho sobre si mesma. É assim que a gente funciona. Então, se você não empreender um esforço, você não chega a lugar nenhum nunca. Perfeito. E isso é para a disciplina e é para a gratidão. Porque agora você falando sobre esses milagres, eu lembro de um livro muito lindo que você me deu, que se chama... Acho que Nos Portões do Agradecimento. Sim. Isso, exatamente. Nos Portões do Agradecimento. Eu acho que é uma consequência. Sabe por quê? À medida que você se vê lutando em busca de algo, uma característica que eu ainda não tenha, um objetivo que eu ainda não atingi, e você se vê caminhando sobre isso, você se vê realizando, foi uma palavra que você usou logo no princípio, você tem um sentimento de satisfação. Se você não transformar esse sentimento de satisfação em gratidão, pode ser que você não encontre mais tanta energia para você prosseguir. É sabido que o sentimento de gratidão consigo mesmo, com o infinito, com o universo, com Deus, seja com o que for, é um combustível poderosíssimo para nos manter na luta e nos arremessar lá para frente. É muito legal isso, né? Não, é fantástico. E eu lembro que esse exemplo que você deu da nuvem, ele está lá no começo desse livro mesmo. E ele fala justamente sobre isso, de como também é importante, muito importante sermos gratos, como Deus aprecia isso. Sim. E é que só através dessa gratidão realmente que a gente consegue alimentar, né, e continuar recebendo as bênçãos. Olha, a gratidão é um sentimento que às vezes nem precisa ser direcionado. É um sentimento que precisa ser cultivado, tá? A gratidão por você, por exemplo, ter acesso a um copo d'água. Eu conheço situações em que as pessoas não têm água. A gratidão de você ter o seu alimento. A gratidão, como no meu caso, de ter livros à minha disposição. De ter um link à internet com que eu consiga fazer as pesquisas que eu mais preciso a hora que eu precisar. Gente, olhe quantas coisas nós temos à nossa volta e que podem despertar em nós um sentimento de uau, eu tenho acesso a isso, eu posso ter isso. O grande problema é a nossa encarar as coisas com trivialidade. Encarar as coisas como se, tudo bem, tem, mas eu nem percebo o que eu tenho. Então eu acho que são esses pequenos detalhes que vão nos fazendo, que vão nos construindo, sabe? Então eu não me canso, Alê, eu não me canso de
ver coisas com que eu preciso trabalhar dentro de mim para ser uma pessoa melhor, para construir um mundo melhor em que eu acredito, tá? E trabalhar isso dentro de mim para que essa coisa seja semeada, seja cultivada, crie raízes, cresça e produza frutos. Perfeito. Tá? Eu já quero voltar nisso. Sim. Só que antes disso, eu quero passar aqui uma dica de uma atividade que a gente faz sempre, que eu indico a todos os clientes. Tá, no seu coaching. No coaching, que é para o exercício da gratidão. Porque esse exercício, esse sentimento que a gente deve cultivar, a gente também desenvolve. Claro, sim. Também é prática, também é disciplina, também é olhar para isso e querer desenvolver isso, né, deliberadamente. Então, é muito simples. A gente tem que, ao acordar, uma das atividades é recitar, falar para si 10 motivos de gratidão. Ao menos 10, né? À medida que a gente vai fazendo, a gente vai sempre conseguindo aumentar isso. Entendi. E é bastante impressionante hoje como a gente, quando começa, tem dificuldade. A gente não percebe como nós precisamos ser gratos por tantas coisas que parecem hoje que a gente trata com banalidade como isso, né? Ter um copo d'água, ter um chuveiro com água morna. Com água morna, água quente. Uau, isso aí, sim. Ter alimento, ter amigos, ter relacionamentos, ter como se relacionar, a roupa que a gente veste, enfim. As pessoas ao nosso redor. Os problemas para a gente resolver, porque se nós não os tivéssemos, o que nos faria sair da cama? Quer dizer, são todas essas coisas. Só que eu quero dar saliência para algo. Nós dissemos, será que dá para desenvolver isso? Olha, observe uma criança que acabou de nascer. Esse é o ser mais egoísta do planeta Terra. É o ser que enxerga o mundo todo orbitando em torno dele. É um ser grosseiro, é um ser que não tem absolutamente nada e que terá de adquirir tudo e de ser refinado. Aliás, a isso dá-se o nome de educação. O que é educação? Educação é mudar o comportamento para melhor. Melhorar o comportamento. Tudo nós adquirimos. É lógico que existem certas características que já vêm com o próprio... Elas resultam, é uma consequência da criação, tá? Daquele indivíduo, daquele ser. Mas todos nós somos obrigados a lutar e a desenvolver tudo o que nós não temos. E quando você chega aí nos 30, 40, 50 anos, estamos falando de uma vida profissional também, além de todos aqueles detalhes da vida do dia a dia, você se depara com novas necessidades. Sim. Só que aí, nós temos contra nós um grande problema, que é a visão de que, uau, eu tenho 60 anos, eu tenho que estar pronto. Olha, eu aprendi uma coisa, só tem uma situação em que você pode estar pronta, é pronta para morrer. Porque enquanto você viver, você não está pronta e você tem que prover o cumprimento de novas necessidades que estão surgindo aí agora. Sim. Então isso é que é legal, sabe? Você poder ter uma expectativa de desenvolver novas habilidades, novas capacidades, novas competências e assim por diante, né? Sim. Agora, tudo se aprende, mas essa necessidade... Você acredita que ela se desperta naturalmente em todos nós? Eu acho que ela desperta como efeito de todas as nossas interações. Tanto em interpessoal, como com as coisas, como com as nossas necessidades fundamentais, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, tá? Por exemplo, quem é que gosta de se alimentar com redução de açúcares e carboidratos? Ninguém. Claro. Se você vai ao laboratório e acusam que você esteja pré-diabético ou já esteja diabético, você é obrigado a se submeter a uma nova relação com alimentos. Ninguém está preparado para isso. Isso vai exigir, novamente, aquela palavra de sempre. Vai exigir um esforço, vai exigir um trabalho, a fim de que você preserve a sua saúde. Caso contrário, você vai reduzir seus anos de vida em função de uma banalidade, que é não se submeter a essa disciplina. Então, tudo na nossa vida entra nesse pacote, tá? Tem que ter disciplina. Tem que ter, exige isso. A sua religião, o judaísmo, ajuda bastante a ser disciplinado, não ajuda? Eu acredito que sim.
Mas eu não vejo isso como uma exclusividade judaica. Eu vejo isso fortemente no budismo, no hinduísmo, no cristianismo ortodoxo, tá? Enfim, eu vejo isso como sendo tem uma base no interesse. Acima de tudo é o interesse. Quando as pessoas estão desinteressadas, não adianta, elas não atendem nem às próprias necessidades. Quanto disso nós vemos no dia a dia? Elas preferem passar necessidade do que se tocar, do que sair do lugar onde estão, do que quebrar a sua inércia, compreende? Sim. Agora, como então, exatamente, como ajudar essas pessoas a perceberem que precisam mudar algo? Porque às vezes, quando a gente começa a trabalhar o desenvolvimento pessoal e tudo isso, a gente entende que no fundo são escolhas, mas muitas vezes inconscientes. Como despertar de verdade essa consciência em alguém? Ou até, teria como despertar em quem não quer ser acordado? Tá. Na vida empresarial, na consultoria a empresas, nós nos deparamos com isso muito fortemente. As pessoas estão sempre muito convencidas de que elas já sabem ou de que não é preciso. Principalmente quem participa de treinamentos, capacitações. Eles estão vendo alguém lá que está mostrando, por exemplo, um processo ou uma melhoria de um processo. Elas acham que aquilo é totalmente dispensável. Porque, normalmente, todo mundo tem uma certa reação ao que é novo. O que é que a gente deve fazer com pessoas assim? Em primeiro lugar, é preciso ter paciência. Segundo lugar, é uma questão de educação, de cultura e de fazer algo que eu ouvi da boca do Jack Welch num fórum lá na HSM, em São Paulo, em que alguém perguntou: Senhor Jack, quantas vezes nós vamos ter que treinar um funcionário até que ele chegue à melhor qualidade daquilo que ele faz? Por brincadeira ele disse, talvez 1000, ou quem sabe 2000. É justamente aí que está. Nós não podemos desistir das pessoas. Quando nós estamos numa posição, a famosa posição de liderança, tá? Ou de gestão, nós sempre vamos nos deparar com aqueles pontos fracos e com os pontos fortes. Os pontos fortes são uma conquista que precisam ser mantidas. Aliás, muito difícil manter qualquer coisa na nossa vida. Sim. Os pontos fracos precisarão ser desenvolvidos. Agora, para que nós despertemos na pessoa o desejo de que ela desenvolva isso, é preciso ter paciência, cultura e um processo, entre aspas, de venda da ideia. Mostrando para elas o que elas vão ganhar, o que vai haver de benefício para a vida delas, caso elas comecem a dar os passos nessa direção. É o que eu observo que mais dá resultado. Perfeito. Então, por isso eu falei de liderança, por causa da paciência que é preciso ter. Tá? Porque nós não vamos nos desfazer das pessoas só porque elas têm pontos fracos. Elas têm pontos fortes também. E elas estão aí por causa desses pontos fortes. E a nossa obrigação é ajudá-las a desenvolver o ponto fraco. Como fazer para despertar isso? Mostrando o que elas podem ganhar. Quanto elas poderão ser melhores. Quanto o todo será melhor. Quanto elas trabalharão menos. Quanto mais produtivas elas serão. Quanto mais qualidade elas vão produzir. Enfim. Isso. E eu acredito que a gente consegue fazer bastante disso valorizando sempre os pontos fortes e os ganhos. Sim. E aí ligo isso até com a questão da gratidão. Sim. Porque à medida que você vai mostrando para a pessoa o bom que ela entregou, o forte que ela tem, o desempenho positivo dela, você gera nela esse sentimento, né? Sensacional. Sensacional. Isso aí mesmo. Então esse reconhecimento do que você tem de bom. Olha, tem um livro genial, facílimo de ler, que você encontra em qualquer livraria ou talvez até em PDF para fazer download na internet. Chama-se O Novo Gerente Minuto. O Novo. É o Gerente Minuto antigo, que já tem mais de 50, 60 anos, que foi renovado numa linguagem bem apropriada. Ele ensina exatamente isso. Reconhecer ou elogiar os pontos fortes e como salientar os pontos fracos de maneira tal que você conquiste a pessoa e desperte nela esse desejo de sair em busca de melhorar para ela mesma, para a equipe, a fim da gente atingir um resultado. Então, olha, fica aqui indicado
O Novo Gerente Minuto. É Kenneth Blanchard, o autor. Perfeito. E eu não me lembro do segundo autor, mas Kenneth Blanchard é o autor principal do livro. Vale a pena. Perfeito. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui em Londrina e que eu comecei a trabalhar ali na gestão da Folha, Sim. Contratamos um processo de treinamento. Sim. E era justamente para identificar pontos fortes e pontos fracos para melhorarmos. Sim. E naquela época, a liderança focava no ponto fraco. Isso está ruim, isso precisa ser melhorado. Mas ao trabalhar dessa forma, o foco era no fraco, no ponto a desenvolver. E aí, o que acontecia? As pessoas se desmotivavam rapidamente. Sim. Porque o que era bom era pouco valorizado. Nem visto, às vezes. Às vezes, chamava menos atenção. E aí, à medida que eu fui fazendo os processos e fui entendendo algumas coisas, acho que você deu um treinamento para a gente também, eu lembro, na época, né, fantástico, focando no positivo, focando no bom, no que estava sendo feito e que precisava ser melhorado. O bom, né, valorizado. Visto, valorizado, reconhecido. Isso. E aí o desempenho é outro. E as pessoas aprendem a olhar mais para aquilo e se desenvolve melhor quando o ponto positivo é valorizado, né? Eu tenho certeza. A experiência demonstra isso em todas as culturas por onde a gente passou. Olha, a gente tem aí uma convivência com norte-americanos, com alemães, com japoneses, que são disciplinados por excelência. A coisa sempre funciona dessa forma. Se você olhar só para o que está faltando, dificilmente você consegue trazer as pessoas para o objetivo comum. Olha, é muito fácil você formar um grupo de pessoas. Quando você tem uma empresa, você tem recursos, você vai lá e contrata. Formar um grupo de pessoas é fácil. Mas você transformar um grupo numa equipe, num time... Olha quantas vezes o Brasil levou os melhores jogadores do mundo para jogar a Copa do Mundo pelo Brasil. E nós fomos desclassificados. Não chegamos sequer nas finais. Por quê? Nós tínhamos os melhores. É porque não basta você ter os melhores. Além de você ter os melhores, você tem um segundo grande desafio, que é sair do grupo para chegar à equipe. E é um trabalho que passa justamente por esse ponto. O que há de negativo, o que há de positivo? O que há de bom, o que há a melhorar? Temos que reconhecer o que tem de bom e nós temos que trabalhar em cima do que não está bom. Não se trata de acusar, não se trata de pontuar, se trata de trabalhar. Foi como nós começamos. Tudo o que me falta não depende nem de um milagre de Deus, depende do trabalho que eu estou disposto a desenvolver em mim. É assim que a coisa funciona. Na Bíblia tem um versículo que diz, né, que Jesus chega e bate, mas se eu não abrir a porta, ele não entra. Sim, acho que está em Apocalipse. Realmente, a gente tem que deliberadamente querer a mudança, né? Sim. Tem que buscar isso. Você falou sobre a questão da cultura. Isso é bem marcante. E quando a gente conhece um pouco outras culturas, a gente vê o quanto existem culturas realmente muito mais disciplinadas. E, evidentemente, esses países se desenvolvem melhor em várias áreas. Certo. E a gente vê o nosso Brasil aqui... E os latino-americanos e latinos em geral, são mais bagunçados um pouco. Então, a que você acredita que se deve essa diferença, assim, até tão grotesca, tão grande? A diferença é muito grande, tem muitos pontos, tá? Eu já li vários trabalhos a esse respeito, trabalhos antigos, trabalhos novos. A questão da cultura é um desenvolvimento, é um trabalho muito lento, tá? De onde vem isso? Vem principalmente da educação. Você falou do povo judeu. Os judeus ficaram espalhados pelo mundo por 2000 anos, por quase 2000 anos, até a criação do Estado de Israel. Mas hoje você olha comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo, você vê uma nuance na cultura, você vê muitos pontos em comum, mas você vê muitas diferenças. E quando você olha para as nações do mundo, mesma coisa. Pega uma China, ou um Japão, ou uma Coreia do Sul, e você pega países latino-americanos. Isso tem muito a ver com processos, com investimento em educação.
A China conseguiu o que conseguiu graças a um processo que começou lá atrás, tá? Com várias situações políticas e históricas, mas houve um largo investimento em disciplina que vem através de educação. Então, a educação está muito atrelada à produtividade, está muito atrelada à cultura, está muito atrelada a bem-estar e, consequentemente, à perspectiva futura. Tá? Nós aqui na América Latina estamos sempre lutando por isso. Sim. Tá? A educação, né? É a base da sociedade. De tudo. Sim. É isso mesmo. Eu também vejo dessa forma e eu acho que, inclusive, a disciplina, nas próprias escolas, hoje a gente vê o quanto isso falta. Sim. Né? As famílias também, é isso, não tem disciplina. As crianças não encontram a disciplina nem em casa e nem fora dela. Tô contigo. Isso é bem desafiador. Sim. Concordo, sim. Tá Olha bom. só que legal, a gente está falando de coisas tão profundas e que vem ao encontro desse momento que nós estamos passando no Brasil. Um momento em que tantas coisas deverão se definir. No entanto, eu ouço falar muito de dinheiro e de economia. Ouço falar nada de educação. Educação, sem dúvida nenhuma, é primordial em todos os aspectos. Falamos de cultura nacional, mas existe a cultura empresarial, existe a cultura doméstica, sabe? Algo que está se perdendo muito no meio de uma série de inversões de valores que está confundindo. O mundo está muito confuso nesse sentido. Ainda mais saindo de uma pandemia, o mundo está confuso, está bagunçado, sabe? Então, eu acho que mais do que nunca, nós precisamos ter mais e mais atenção à educação. O foco na educação, né? Sim. E uma educação que tem que vir e mudar. A educação aqui no Brasil, acho que você tem conhecimento disso também, ela caminha bem atrás, né? Ela precisa de muita reformulação, mas mais que isso, de investimento na própria educação, né? Na valorização da educação. Eu concordo, sim, precisa ter um investimento, mas sabe, eu vou falar de mim. Se você perguntasse para mim, Shapiro, qual é o maior problema que você tem na sua vida? Posso fazer essa pergunta para mim mesmo? Claro. Posso responder? Por favor. Em quantas palavras você gostaria que eu respondesse? Me desafie, por favor. Desafia. Em uma? Eu vou falar em uma. Constância. Isso é o grande problema. Esse é o nosso pepino para ser descascado. Ser constante. Então, mas constância... Isso é complicado. Nós estamos falando de educação, estamos falando de finanças, de economia. O problema nosso, do Brasil e de todos esses países que estão hoje muito complicados, América Latina, África, muitos países da Ásia, nós não temos constância. Tanto no âmbito pessoal, como no âmbito familiar, como no âmbito urbano, estado, país, nós não temos constância. Então, além da disciplina, a partir do instante em que eu inicio em alguma coisa, eu preciso ser constante. Eu estou começando uma dieta todas as segundas-feiras e quando chega a sexta eu como de tudo e como todos os doces e tortas. Como é que fica isso? Zero. Ou quase, né? Volta então, próximo ao zero. Aí eu me dou uma chance de recomeçar na segunda. Até quando eu vou recomeçar? Recomeçar é lindo, eu gosto disso. Mas nós não podemos passar a vida recomeçando. Nós precisamos determinar um momento em que eu diga, não, a partir de agora eu tenho que ter uma caminhada, iniciar uma caminhada e não parar mais. Perfeito. E a constância, de novo, então, a origem dela é a disciplina. Sim, a disciplina faz parte da constância. Constância faz parte da disciplina, sabe? Ninguém começa pronto. Ninguém nasce pronto. Tudo nessa vida tem que ter um início, tem que ter uma gênese. Só que nós não podemos parar. Então você começou uma dieta, continue com ela. Você começou a fazer um programa de caminhada, continue caminhando. Corrida, etc. Tudo que envolve a nossa vida exige constância. Então hoje eu estou cobrando de mim isso. Peraí, eu vou começar uma coisa nova, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Eu tenho que dar continuidade para aquilo que eu já comecei e que por algum motivo está variando, está decaindo ou está diminuindo a energia. Então eu vou buscar essa energia que é para manter a chama acesa. Perfeito. É isso mesmo. Tem que tirar as distrações, concluir e depois agregar. Né? O foco, aí vem a questão da procrastinação, de adiar. Sabe, tem uma coisa curiosa, a gente não falou de procrastinação, falou algo muito rápido. Você tem uma atividade para desenvolver em 1 hora.
Existe um princípio estudado por um grande sociólogo e também psicólogo, que ele diz o seguinte: você tem uma atividade que vai demandar 1 hora para você executar. Mas você olha para ela, olha para a sua agenda e você vê que você tem um dia inteiro. Sabe o que você faz? Deixa lá pro Você final. deixa essa tarefa, se você começar a desempenhar essa tarefa agora, você expande a execução dela, ela vai ocupar as suas 8, 10 horas que você teria de trabalho. Você não tem essa iniciativa de iniciar e terminá-la dentro do tempo em que está dimensionada. Vamos dizer, um pouco menos de 1 hora, um pouco mais de 1 hora, mas em torno de 1 hora. Não, você expande essa tarefa. Ou você vai chutando ela até o último minuto, aí em 5, 10 ou 15 minutos você quer executar aquela tarefa de 1 hora. São os grandes erros que nós cometemos. Então veja, como são pequenos detalhes comportamentais que podem fazer de nós gente muito melhor. Em cima de quem? Em cima de nós mesmos. Porque o grande parâmetro de comparação qualitativo que tem que haver em termos de desenvolvimento de vida somos nós mesmos. Eu sobre mim mesmo. Como dizia uma música, acho que não me lembro. Eu caçador de mim. Eu estou me caçando. Eu estou me vendo. E é em cima de mim mesmo que eu vou me comparar para que eu possa progredir. Milton Nascimento. Eu, caçador de mim. É isso mesmo. Eu tenho que me vencer todos eu os me dias, vencer, né? eu me superar. É. Sim. Eu desde sempre trago comigo lá, era adolescente, em algum momento eu li ou ouvi que seu melhor amigo e seu pior inimigo é você mesmo. Acho que isso aí coroa totalmente esse nosso papo, é isso mesmo. É isso. Então tá bom. Quer resumir, deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu quero deixar para todos nós e principalmente para mim. Porque eu não tenho nada a ensinar. O que eu tenho é que compartilhar minhas experiências. Trabalhe sobre si. Eleja os pontos sobre os quais você deseja melhorar em todos os aspectos. Mas empreenda um trabalho. Porque milagre nenhum vai fazer você mudar. E nem a voz de Deus fará você mudar. Só você mesmo trabalhando assiduamente em cima de si mesmo. Perfeito. É isso. Perfeito. E aí eu vou dar uma dica assim bem prática de como começar a fazer isso, porque para nós às vezes parece óbvio, mas às vezes as pessoas perguntam, tá, mas como começar a fazer isso? Então você começa pensando sobre as diversas áreas da sua vida, né? Dê uma nota de 0 a 10 para cada uma delas. Tá. Né? Então você pensa sobre a sua vida espiritual, como eu estou na minha vida espiritual? Sim. Dê uma nota de 0 a 10. Conjugal, para quem tem cônjuge, né? Familiar, pai, mãe, irmãos, com os filhos, saúde, todas as áreas da sua vida que são importantes, financeira, carreira. Pontue. Né? E pontue de 0 a 10 como você está nessas áreas da sua vida. E aí ali você vai ver o que você tiver abaixo de 8, né? Porque o médio bom também, parâmetro. O médio é mediano, né? Bom parâmetro, e ninguém sim. precisa ser mediano, a gente pode ser sempre melhor, né? Então, pontue ali e observe. E aí você já começa a trabalhar em si mesmo. Vai ficar mais claro. Gostei demais disso, muito bom. É isso. Muito obrigada por ter estado aqui comigo. Que alegria, hoje. que honra estar aqui com você. Obrigado. E é isso, fico por aqui, até a semana que vem.